Olá a todos e todas, eu sou Victor Novoa, dramaturgo, produtor e professor de teatro com 27 anos de trabalho. Eu faço parte do coletivo A Digna, que completa 11 anos de existência nesse ano de 2021. Então eu falarei alguns aspectos teóricos sobre dramaturgia e principalmente sobre práticas de escrita. Então, se você está com algum texto parado, bloqueou alguma ideia, ou quer começar a escrever agora, ou já tem experiência em outras áreas de teatro e quer se dedicar à escrita, eu penso que essa aula vai poder te ajudar a pensar em alguns procedimentos e abordagens sobre o texto de teatro. Lógico que o objetivo não é ensinar ninguém a ser um escritor de teatro, ou passar uma fórmula de escrita, né? É assim que se escreve. Siga esse modelo e você vai escrever um texto interessante que dialogue com o seu tempo. Não, ao contrário. O que eu quero fazer aqui é trazer alguns procedimentos e experiências que nesses 27 anos de teatro e 13 dedicado à dramaturgia, eu fui realizando nos meus processos de trabalho. Até porque eu não acredito que se possa ensinar alguém a ser escritor com regras e fórmulas de como se deve escrever. Mas também não me interessa essa ideia desse grande autor, esse grande gênio que bebe de sua espontaneidade e a partir só de suas experiências consegue escrever coisas incríveis, né? Por conta disso eu trouxe aqui uma frase do Mário de Andrade. Ele escrevia muitas cartas para autores mais jovens, né? E ele escreveu uma carta para Fernando Sabino e tem uma frase que fala um pouco sobre isso, sobre essa ideia da espontaneidade do escritor. Não se esqueça, por favor, que você é um ancião de 500 anos no vício de uma ideologia. A tal sinceridade que você invoca é o seu maior perigo. E que sinceridade se você não é você? A sua sinceridade, por enquanto, é a sua espontaneidade. E a sua espontaneidade são 10 milhões de anos de crimes humanos, 2.000 anos de traição ao Cristo, 200 anos de burguesia capitalista e 21 anos de filhinho de papai, 15 anos de aluno de escola e professores que ensinaram de acordo com tudo isso. Isso é a sua sinceridade. E você sabe que ela não vale um tostão, porque até agora escolheram por você. Agora é que você vai escolher. Agora é que você vai saber. Mas para saber, você precisa estudar e refletir muito. Essa frase, né, do Mário de Andrade, eu penso que ela desmistifica essa ideia desse grande autor que só bebe de sua subjetividade, né, que só extrai de si a escrita. Porque eu penso que se o conhecimento é uma construção social, a ideia da escrita também é uma construção social. E isso nos faz pensar que o contexto em que eu vivo altera completamente aquilo que eu escrevo e como eu penso aquilo que eu escrevo, né? Então, a cada tempo e local se tem um conceito diferente sobre a importância da escrita para a sociedade. E se a gente for parar para pensar sobre dramaturgia, né, eu te pergunto agora, se alguém que não tem contato nenhum com teatro, com dramaturgia e com texto de teatro, te perguntasse, o que é dramaturgia? O que você responderia? Eu sei que há estudos diversos, né, que tratam a dramaturgia das mais diversas formas, de formas mais expandidas, né, relacionando a outros elementos de cena. Então fala de dramaturgia da luz, dramaturgia da sonoridade do espetáculo, dramaturgia da espacialidade, até de dramaturgia do espectador, né, trazendo essa ideia de dramaturgia como uma organização dos sentidos e matérias do espetáculo, e que vai muito além do texto. Mas, como a gente está falando de texto de teatro, né, depois a gente trata sobre esses outros aspectos mais expandidos da dramaturgia. Então, se a gente pensar o que é dramaturgia, né, o que é um texto de teatro, né, retomando essa pergunta, o que você responderia para essa pessoa que tem muito interesse em teatro, mas não tem experiência? Uma coisa que é importante de entender que essa resposta, né, desse hipotético interlocutor que te perguntou o que é dramaturgia fosse feita para o autor de Hamlet, o William Shakespeare, a resposta ia ser completamente diferente. Então, se perguntasse para o Shakespeare o que é dramaturgia, escritor teatral, inglês, nascido no século XVI, a resposta dele ia ser completamente diferente,
do que se eu perguntasse para Grace Passot, autora de Por Elise, que é uma autora brasileira nascida no século XX. Então, a resposta de cada um vai ser completamente diferente. Por quê? Por conta de seus contextos de tempo e experiências de vida e lugares, né? Então, os conceitos se modificam a partir do que os próprios artistas ou teóricos vão criando em sua época, e principalmente de acordo com a lógica do pensamento de seu tempo. Porque estamos todos vinculados à criação do nosso tempo e do nosso espaço. Bom, se eu já sei que os conceitos se modificam com o tempo, eu já posso perceber que o que eu sei sobre dramaturgia não é definitivo. De nada adianta emparedar o conceito de texto teatral dizendo uma dramaturgia é assim, porque dramaturgia ou texto teatral se escreve dessa forma. A minha resposta está completamente vinculada à minha prática, ao meu pensamento. Então a gente começou com essa pergunta, o que é dramaturgia? Não para criar um conceito fechado, mas sim para tentar compreender como é que a prática e o pensamento de outros autores pode influenciar e interferir na minha prática e no meu pensamento, para que eu vá compreendendo que o movimento do passado vá interferir no meu processo de escrita, mas que eu tenho autonomia de poder desenvolver os meus processos, procedimentos e a minha poética. Então eu vou fazer um breve panorama histórico sobre essa ideia de dramaturgia. O primeiro filósofo do Ocidente que tentou sistematizar um pensamento sobre o texto teatral foi o Aristóteles. Ele era grego, nasceu há mais de 2.400 anos atrás, e ele analisou os textos da tragédia grega. Anotem aí algumas das principais tragédias que devem ser lidas. 7 contra Tebas, de Ésquilo, Édipo Rei, de Sófocles, Medeia, de Eurípides. Essas tragédias eram espetáculos teatrais que aconteciam em festividades cívicas que eram chamadas das Grandes Dionisíacas. Elas eram concursos artísticos que envolviam toda a cidade de Atenas. Era uma grande festividade, muito esperada pela população. Um verdadeiro acontecimento social. E segundo a autora Florence Dupont, que escreveu esse livro, o Aristóteles ou o Vampiro do Teatro Ocidental, o Aristóteles ele tinha o apelido de leitor. Quem deu esse apelido foi o Platão. E ele não vivenciou essa força viva das festividades das Grandes Dionisíacas. De fato, ele nasceu 100 anos depois, do ápice dessas festas. E em sua poética, aqui nesse livro, Aristóteles, em sua poética ele faz um estudo da poesia dramática em seus aspectos formais e temáticos. Então o Aristóteles ele decreta uma hierarquia para o texto. O texto é mais importante que a cena, e ele diz isso textualmente na sua poética. A parte cênica, embora emocionante, é a menos artística e a menos afeita à poesia. O efeito da tragédia se manifesta mesmo sem a representação e sem atores. Aristóteles ele considera que o elemento mais importante de um texto teatral é o mitos. A professora Marilena Chauí, nesse livro, Dos Pré-Socráticos a Aristóteles, o tomo 1. Então a professora Marilena Chauí, ela diz que mitos vem do verbo miteomai, que significa narrar, anunciar um oráculo, conversar. Muitos autores tentaram adaptar essa ideia de mitos para a gente compreender um pouco do que o Aristóteles estava falando. Assim, de um modo geral, mitos é traduzido como fábula, história, intriga e enredo. Ou seja, o mitos de um texto teatral é o encadeamento lógico das cenas. Ele é responsável pela composição das ações, a organização dos fatos, de modo que o todo seja coerente pela soma das partes. Então, o texto de teatro deve ser coerente e cada cena, cada parte desse texto
Cada ação das personagens deve ser uma consequência da ação e da cena anterior. Como se uma ação me leva a outra, que me leva à próxima, e assim sucessivamente, a um final que nos desperte uns sentimentos determinados. Esses sentimentos determinados, que deveriam despertar nos espectadores ou leitores, era a função máxima do teatro, que era despertar esse pathos, ou seja, despertar uma paixão, um sentimento, ou melhor, traduzindo, o pathos, uma perturbação do ânimo causada por uma ação externa. Então, a tragédia, essa ação externa, deveria perturbar o meu ânimo com dois sentimentos, terror e piedade. Para Aristóteles, ao ver uma tragédia, olha, veja bem, ele não precisa nem ver. Só de ler essa tragédia, eu preciso purificar a minha ação moral no mundo, a partir de dois sentimentos que eu terei lendo ou vendo a obra, que é o terror e a piedade. Esses sentimentos purificadores, Então eu vejo o encadeamento das ações da vida da personagem, eu sinto um profundo pathos de terror ou piedade pelo mitos, ou seja, pela composição das ações que vão acontecendo às personagens. Uma das partes do livro organizado pelo Jean-Pierre Sarrazac, Léxico do Drama Moderno e Contemporâneo, nos lembra de uma metáfora muito interessante que Aristóteles traz, que representa bem o pensamento dele, que é essa metáfora do belo animal. Então, o Aristóteles diz textualmente que o mitos é essa ideia de encadeamento ordenado das ações, essa ideia do enredo do texto. Ele diz assim, é o princípio e a alma da tragédia. E compara o texto teatral a um ser vivo, cuja beleza reside na extensão e ordenação. Então ele compara o texto teatral a um belo animal. A ideia de que um texto é um organismo, como de um animal, onde cada parte, ou no caso do animal, cada órgão, tem funções exatas para manter esse ser vivo. Para Aristóteles, o que interessava num texto de teatro era a simetria, a justa medida das partes realizando uma função pré-determinada. Ele privilegiava a lógica que determinava que o belo se dava pelo encadeamento ordenado das partes. Era a coerência das partes que ele buscava. E o belo, o bem feito ou bem acabado precisava ser esse corpo funcional. Como o próprio Aristóteles dizia na Poética, uma coisa bela, seja um animal, seja toda uma ação, sendo composta de algumas partes, precisará não somente de as ter ordenadas, mas também de ter uma dimensão que não seja ao acaso. A beleza reside na dimensão e na ordem. De fato, para Aristóteles, o que mais importa é a coerência, é a coesão das partes para a função de um todo. Provavelmente, se ele lesse os textos contemporâneos, ele até desconfiaria que era uma dramaturgia. Por exemplo, no caso desse texto do John de Salaberg, Buraquinhos ou o vento é inimigo do Picumã. Fazendo hipoteticamente, se Aristóteles analisasse esse texto, ele ia desconfiar, que era uma dramaturgia. Porque o Johnny não respeita as regras aristotélicas. Ele não tem diálogos convencionais, não respeita as regras que Aristóteles colocou, como esse belo corpo. Até à primeira vista, se você lê essa dramaturgia do Johnny, você vai falar que ela é muito próxima do que a gente pode dizer de um conto, de um romance curto. Então, percebe a importância de entender esse pensamento histórico? E aí eu fico me perguntando, se hoje a poética de Aristóteles já não é uma teoria que abrange as diferentes manifestações textuais, escrevemos dramaturgia a partir de que conceito? Só para a gente pensar sobre outros autores que falam sobre conceitos de dramaturgia, eu indico alguns livros importantíssimos para serem lidos. Teoria do Drama Moderno, Peter Zonde. O Teatro e seu Duplo, Antonin Artaud. Teatralidades Contemporâneas, Silvia Fernandes. Interessante que se pegarmos a origem da palavra dramaturgia e a origem da palavra texto,
mesmo sendo bem diferentes, elas guardam certas semelhanças que podem nos ajudar a pensar sobre a dramaturgia de hoje. Dramaturgia, palavra de origem grega. Drama mais ergen. Drama, drau, ação. Ergen, trabalho. Drama significa ação e ergen significa trabalho. A palavra dramaturgia é o trabalho das ações. Está vinculada à ideia de uma trama, quase como uma trama que forma um tecido, onde as ações são os fios dessa trama. E a dramaturgia vai organizar esses fios para compor esse tecido. E olha que interessante, se formos na origem da palavra texto, ela vem do verbo grego techere. Texto, verbo grego techere, significa tecer. Textus, coisa tecida. Inclusive, a palavra texto, textos, no começo não era utilizada com coisas ligadas à literatura. Era só para tecido mesmo, né? Com o tempo é que foi sendo utilizada também para elementos escritos. Então, dramaturgia, trabalho das ações, né? Com essa ideia de trama, as ações como trama, como esses fios. E texto, com essa ideia de coisa tecida, né? Também formando uma trama de fios. Então podemos trabalhar com a metáfora de que o texto de teatro é uma grande trama de fios. Um tecido que inclusive pode ser composto por fios bem diferentes, por fios de cores diferentes, de calibres diferentes, fios mais finos, fios mais grossos, fios com texturas diferentes. Fios inclusive que à primeira vista não combinam, conflitam entre si. Percebe a diferença entre a metáfora do Aristóteles do belo animal, com essa que a obra teatral era esse belo animal, e essa metáfora, né, de que a obra, que o texto é um tecido, né, nessa ideia de fios, não há hierarquia de um material com o outro. Há uma composição de materiais distintos. Esses fios podem ser as metáforas, né, a metáfora das ações do texto ou do espetáculo. O bonito dessa ideia de dramaturgia como fios é que nos desloca que a dramaturgia está necessariamente atrelada a um texto, né? Lembra que eu falei lá no começo da aula, né? Se esses fios organizados são as ações do trabalho, pode ter, como eu disse, a dramaturgia da luz, né? Onde os fios, as ações, são os movimentos da luz no decorrer do espetáculo. Ou uma dramaturgia dos gestos dos atores, onde os fios, as ações, a organização dessas ações são os gestos dos atores no espaço e no tempo. Então a trama do texto não precisa corresponder a uma ação única e principal. Ela pode ser multifacetada, plural, pode responder a origens literárias diferentes. Um exemplo brasileiro bastante interessante, que brinca com essas tessituras diferentes, que compõem o seu texto a partir de diferentes fios, é o texto do Gé Oliveira, Farinha com Açúcar ou Sobre a Sustância de Meninos e Homens. Esse texto, né, é muito interessante, ele não tem um personagem na forma clássica. O autor não respeita essa ideia de ação como consequência da outra. Na verdade, ele mistura diversos matrizes. Ele traz elementos épicos mesclados com diálogos, muita rubrica com indicações de espaço, e na narrativa, experiências pessoais do autor, e essa questão da musicalidade é muito presente no texto. Então o que ele faz? Ele tece a trama da sua dramaturgia a partir de fios bastante distintos, né? E é interessante pensar que cada dramaturgia carrega sua própria lógica de fios, a sua própria estrutura, a sua própria trama. E uma não é superior à outra, todas podem coexistir. A pesquisadora Ana Paz, nesse livro aqui, O Discurso da Cumplicidade, ela tem uma imagem muito bonita que eu penso que é bem eloquente sobre essa ideia contemporânea de dramaturgia. A dramaturgia como uma gigantesca hidra da qual irrompem múltiplas cabeças. Um conceito hidra, em cujo centro reside a função de estruturar, quer o texto dramático, de um ponto de vista mais tradicional, quer a globalidade dos materiais cênicos.
cada novo impulso artístico reformula o significado de dramaturgia, amplia-o, transforma-o, acrescentando-lhe uma outra ramificação, sem, contudo, anular os sentidos anteriores, ou seja, sem cortar as antigas cabeças. Por isso, se trata de um conceito plural, em que o contexto e a especificidade de sua prática determinam o seu significado particular. É bem interessante essa comparação com o conceito de hidra, essa hidra de Lerna. Não sei se vocês lembram da imagem da hidra de Lerna. A hidra de Lerna é um monstro que vivia no pântano e se assemelhava a uma cobra com várias cabeças em um mesmo corpo. Alguns mitos diziam que ela tinha 7 cabeças, outros afirmavam que ela tinha mais de 1000 cabeças. E quando você a cortava, crescia mais uma. E todas as cabeças estavam presas no mesmo corpo. Ana Paz nos diz que o conceito de dramaturgia é plural, é polissêmico, ele tem vários significados. Ou seja, cada cabeça dessa hidra é um impulso artístico diferente. E cada um desses impulsos vai inventando novas cabeças que não negam as cabeças anteriores. Né? Então a gente percebe, e esses conceitos de dramaturgia são, na verdade, novas práticas dramatúrgicas, novas práticas de escrita. E isso a gente percebe na prática, né? Um texto pode nascer antes da cena, mas ele também pode vir a partir de um processo de criações com atores, ou ele pode ser um roteiro de ações, ou um texto de teatro pode ser muito próximo a um conto, a uma matéria de jornal, ou uma poesia, né? Então, são diferentes conceitos de dramaturgia que podem conviver, podem coexistir. Bom, mas aí, de que forma esses conceitos podem interferir na minha prática de escrita? Pensando nessa ideia de um texto como um tecido com vários fios diferentes, eu posso escrever uma peça de teatro partindo de vários estímulos e práticas diferentes. Eu posso, no meio de um diálogo, colocar uma poesia, ou trabalhar com relatos da minha própria vida, ou no meio de uma lembrança de uma personagem, posso colocar uma matéria de jornal que esteja relacionada ou contradiga essa personagem. Enfim, possibilidades são inúmeras. Então, como será o meu texto? Eu digo isso porque quando temos muitos caminhos a seguir, pode ser que a gente trave, né? Por onde que eu começo? Como é que eu posso criar materiais para o meu texto? Ou como que eu posso organizar esses materiais? Bom, na minha prática, eu busco criar um texto que não esteja isolado da cena, que não seja literatura simplesmente. É lógico que pela materialidade do texto, né, pelas palavras escritas, ela tem uma base literária, né? Mas o que me interessa é a criação de um texto que leve em conta que será encenado, que deve viver a partir de outros corpos. E é aí que eu preciso tomar cuidado, né? Porque quando eu falo isso, eu não falo que a gente precisa escrever um texto com rubricas que fica indicando tudo o que deve ter na cena, desde o cenário até a intenção dos atores, né? Eu estou falando, na verdade, em escrever um texto que abre espaço para a criação dos outros artistas da cena. Uma pergunta que eu sempre me faço ao escrever: que convites o meu texto faz à cena? Ou, se eu quiser ser um pouco mais provocador, né? Que problemas o meu texto causa para os outros criadores da cena? Mas tanto pensando em que convites meu texto faz à cena, quanto ao que problemas o meu texto pode causar, as duas perguntas me levam a pensar que movimentos o meu texto causa para os outros criadores. Veja, não somente quais os significados, qual o discurso do meu texto, mas também qual o movimento das matérias que o meu texto pode causar, né? Isso na tentativa de criar um texto que leve em conta que vai ser montado, um texto que não é só literatura. Quando eu escrevo, eu penso que meu texto vai habitar outros corpos, vai afetar e ser afetado por outros criadores. Isso muda completamente a minha perspectiva. Não me interessa só, como eu disse, o discurso, mas também me interessa as sonoridades que meu texto propõe, as espacialidades que ele pode propor,
né? Que possibilidades de respiração o meu texto pode propor ao ator ou à atriz? Então, como eu disse, não adianta só pensar na temática do texto. Eu preciso pensar na forma como meu texto vai ser construído. Ou seja, qual a melhor estrutura para esse texto. E aí, cada texto irá criar a sua própria forma, a sua própria estrutura. Cada texto vai alterar a forma como vai abordar a temática. Qual que é a abordagem que dou para o meu material? Mais em diálogo, mais narrativo, mais num fluxo de pensamentos. E as formas vão se entrelaçando como os fios, né? As formas vão se entrelaçando e se interpenetrando. Portanto, não basta criar uma ideia, não basta ter uma ideia da escrita. Eu preciso experimentar como que essa ideia está aterrada nas formas que essa ideia vai se desenvolvendo. Pensando sobre essas formas, ideias, como elas se entrelaçam, né? Então tá, por onde que eu começo? O que eu coloco agora? Que cena é mais apropriada para começar o meu texto, né? Então toda vez que eu começo uma escrita de texto, me bate uma série de inseguranças. Em geral aparece uma ideia, ou uma imagem, ou uma vontade sobre falar sobre determinado tema. Em geral são coisas que me espantam, né? Coisas que me indignam, que atravessam o meu corpo e que eu preciso colocar em palavras. E aí me vem, bom, tudo bem, eu tenho uma ideia, mas tá, e daí? Por onde que eu começo? Como é que eu desenvolvo essa ideia? Aí eu começo a escrever e me vem, será que isso é interessante? Né? Como que eu organizo esses materiais escritos? Nos diversos processos pedagógicos que eu oriento, eu venho falando repetidamente. Se os atores e as atrizes improvisam para criar as cenas de seus espetáculos, por que nós? Porque quem escreve também não pode improvisar para criar os seus textos. Improvisar é realmente escrever os materiais de um texto sem se preocupar, a princípio, se estão bons ou não. Quem trabalha com atores e atrizes sabe que tem muitos grupos que desenvolvem pesquisas de um trabalho pré-expressivo com os atores e as atrizes, né? Que seria fazer um trabalho não para que o corpo do ator signifique algo, mas para que esse ator ou essa atriz tenha um estado de prontidão para a criação, uma disponibilidade corporal para o jogo do aqui e agora. E aí sempre me pergunto, por que não trabalhamos esse estado de improviso na hora de escrever? Essa intenção de estabelecer essa disposição ao improviso na escrita é a tentativa de romper com expectativas de produzir um material de excelência e um esforço em reconhecer que muitos dos materiais que são escritos e ditos como ruins podem conter em sua latência, em sua potência, um precioso caminho a ser desenvolvido. Então eu percebo na minha experiência como orientador que a disposição ao improviso, né, a esse improviso na escrita é muito importante, não só para levantar materiais brutos, para serem trabalhados com o tempo, mas principalmente para poder se desvincular de qualquer compromisso com o acerto. E que essa postura frente ao próprio trabalho pode produzir materiais que surpreendem o próprio dramaturgo ou dramaturga, né? Então todo o trabalho, mesmo os que escrevemos a partir da improvisação dos atores, tem um tempo estendido da solidão e do convívio com os próprios materiais. Eu não considero nenhum material que eu escrevo desnecessário. Às vezes, é preciso escrever 30 páginas para ficar com 2 ou 3. E me pergunto se também não é assim o trabalho dos atores e das atrizes, né? Quantas horas, dias, semanas e meses de improviso para que consiga chegar a uma síntese de 1 hora de espetáculo? Então, falo sobre isso, sobre improvisar na escrita. Às vezes é escrever 30 páginas para ficar com 1 ou 2. Né? Essa ideia de que o texto tem que nascer pronto é falsa. De que cada palavra que eu coloco no papel ou no computador já tem que ter essa grande genialidade, né? Tudo isso vai travando. Tem um poema lindo do Drummond que fala sobre a importância de se aproximar sem pressa da palavra. Ele diz assim: convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma se te provocam. Essa ideia de conviver com teus poemas
me soa de forma muito precisa e bonita sobre esse trabalho de quem escreve. Porque conviver com os poemas é se encontrar várias vezes com esse material, é criar e escutar o material, criar e escutar o material, né? É transpirar e escutar. É ler muitas vezes o que escreveu. Não é ler para julgar o material, mas ler para tentar identificar quais são os caminhos que esse material te indica. Uma estratégia que eu sempre uso para desenvolver os meus textos é fazer perguntas para eles. Perguntas sobre essas ideias que eu tenho. Então, a pergunta ajuda a movimentar a ideia. Ela faz com que eu desenvolva o meu material criativo. Então, vou dar um exemplo a partir da minha experiência de trabalho. Eu escrevi o texto Condomínio Nova Era, que foi publicado nesse livro, entre os anos de 2013 e 2014. Condomínio Nova Era faz parte de uma trilogia que chama Trilogia do Despejo, que foi encenada pelo coletivo A Digna. Na verdade, o último texto, que é o Estilhaços de Janela, Ferve no Céu da Minha Boca, que foi publicado pela editora Patuá, ele ainda não foi encenado, está em processo de encenação. Esse primeiro texto da trilogia, o Condomínio Nova Era, nasceu a partir de uma experiência pessoal, pois eu morei por um ano num imóvel ocupado no centro de São Paulo. Esse imóvel não era de um movimento de moradia, mas era ocupado. Eram aproximadamente 40 famílias que moravam lá e vivíamos com um constante medo de sermos despejados, né? Esse medo iminente de perder a sua casa, né? E o imóvel também não era abastecido pela Sabesp. Então todo dia vinha o carro-pipa, abastecia a água e sempre faltava água no fim do dia. Tudo em relação a essa vivência era muito viva e pulsante no meu corpo. As conversas afetivas com os outros moradores, o medo de não ter onde morar em São Paulo, alguns processos de violência presenciados, os cheiros da parede, do carpete verde, os sons que na madrugada ocorria nessa ocupação, né? Então toda essa matéria estava presente no meu corpo e eu queria que ela se reverberasse e transbordasse em palavras. Eu não queria escrever discursivamente sobre uma realidade de moradia que sofre um processo histórico de violência do Estado. Eu queria que as realidades vividas pelo meu corpo afetassem quem lesse o texto ou os artistas quem fosse encená-lo. Então era importante a experiência física do despejo. E aí vem a pergunta, como fazer isso com um texto, né? Como implicar o corpo do outro apenas com a palavra? É lógico que essa pergunta tem incontáveis respostas. E no caso desse texto, eu trabalhei com que todas as estruturas textuais surgissem, né, oferecessem essa imersão corporal dos espectadores. Aí eu me lembrei que quando eu cheguei nessa ocupação, o líder de lá me recebeu muito bem. Ele me explicou a situação do prédio, me explicou como é que tinha chegado naquela situação, também me explicou como é que era a dinâmica, né? E que o imóvel tinha sido completamente abandonado e que ele e as famílias que estavam lá tinham reformado esse imóvel. Aí eu pensei, bom, se eu quero provocar essa imersão nos espectadores, que eles sintam essa relação física do despejo, seria interessante eu começar com um convite desse líder para os espectadores, como se eles fossem conhecer esse espaço. E foi aí que eu comecei, o texto começa justamente com esse convite ao público. E aí, a partir desse texto narrativo, eu comecei a fazer perguntas para ele. Quem mais está nessa ocupação? Como os despejos influenciam a vida de cada um? Como essas pessoas se relacionam? Né? Como é que a questão da falta de água influencia a relação entre as personagens? Enfim, uma série de perguntas, né? E aí eu comecei a anotar as minhas memórias de lá. Todas as recordações que eu fui tendo, que eu tinha do espaço, eu as anotei e fiz um compilado dessas memórias. E aí eu fui tecendo esses detalhes a partir das memórias e as perguntas que eu fui fazendo a elas e a esses materiais escritos que estavam sendo desenvolvidos, né? Aí pensando nessa ideia de perguntas para fazer os materiais, né? Elas vão deixando com que o texto vai tomando concretude, mas sem necessariamente encerrar as ideias do texto. A partir dessa ideia de detalhes, né, que eu vou escrevendo, como foi no caso do Condomínio Nova Era, mas serve para qualquer tipo de texto, né, eu vou propor um exercício. Descreva a rua que você passou a sua infância.
Escreva uma narrativa mesmo, né? Para isso, você vai precisar pensar nos detalhes que compõem a imagem dessa rua, né? Os detalhes de cheiro, de cores, de pessoas, uma série de detalhes para que essa narrativa seja convincente, seja potente. E é na relação dos detalhes dessa rua que você vai tornando a sua narrativa interessante. Então, se você for escrever sobre qualquer temática, precisa se acercar dos detalhes, se alimentar deles, compor esses detalhes. E aí que é importante, né? Você, essas perguntas e essas memórias, enfim, para que você possa se acercar desses detalhes. Então, se você for escrever essa narrativa da sua infância, você vai pensar como é que ela era, né? Como eu disse, que cheiros que ela tinha, que cores, como era a sensação de tomar chuva nessa rua, enfim, uma série de perguntas que você faz a si para ir compondo, resgatando e compondo essas memórias. Eu vou compartilhar com vocês 10 perguntas de maneiras diferentes eu costumo fazer a todos os textos que eu escrevo, tá? Então eu vou colocar elas aqui na tela para a gente poder refletir um pouco sobre elas. Que situações, imagens, sensações estão presentes no seu texto? Que movimentos ocorrem nessas situações, imagens, sensações no decorrer do texto? Que personagens, figuras, vozes tem no seu texto? Descreva-os. Que ambientes seu texto propõe? Descreva-os. Como os tempos se relacionam no seu texto? Quais as relações entre tempo, espaço e personagens, figuras ou vozes? De que forma os gêneros épico, dramático e lírico aparecem no seu texto e potencializam o desenvolvimento do material escrito? Qual a relação do seu texto com o nosso contexto histórico contemporâneo? Que outras obras artísticas seu texto dialoga? Como se dá esse diálogo? É lógico que não precisamos ter as respostas dessas perguntas antes de escrever os materiais. Elas são justamente para ir movimentando esses materiais, né? Elas me ajudam a concretizar o texto. Elas não precisam ser todas respondidas. Elas podem ir se respondendo no decorrer da escrita. Às vezes, até terminamos um texto e nem preciso responder todas elas, mas elas vão me apontando caminhos. Elas me ajudam a desenvolver os detalhes da escrita, a organizar os materiais, né? Elas me ajudam a propor e organizar os materiais. Então as duas primeiras perguntas, né, as 3 primeiras perguntas que eu coloquei foi assim: que situações, imagens, sensações estão presentes no seu texto? Que movimentos ocorrem nessas situações, imagens e sensações no decorrer do texto? E que personagens, figuras e vozes tem no seu texto? E descreva-os. Eu coloquei imagens, situações e sensações porque pode variar muito de acordo com o texto, né, com a abordagem do texto. E é muito importante identificar essas imagens, sensações ou situações que estejam no seu texto, né, porque elas precisam ser desenvolvidas. E aí, por exemplo, tem textos que têm uma situação central que se desenvolve, né, o caso do Romeu e Julieta do Shakespeare. Tem um conflito que começa por uma situação inicial. 2 famílias que se odeiam e a partir daí essa situação central vai se desenvolvendo. Então o Shakespeare foi preenchendo de detalhes que foram tensionando essa situação inicial. Tem textos que não têm uma situação inicial evidente, mas têm imagens e sensações. Um exemplo muito potente é o texto da Grace Passot, O Vaga Carne. Segundo a própria sinopse dela, ela fala assim: vaga carne é uma voz errante, invade um corpo humano e sonda o que esse corpo sente enquanto mulher. O que finge sentir, o que é impenetrável nele, o que esse corpo significa para o outro ou a outra que o vê. Então, nesse caso, né, da vaga carne, não é uma situação que mais importa, mas uma sensação. É uma voz que invade o corpo e vai pegando as sensações desse corpo dessa mulher, que chega até a partir de imagens para a gente, né? E essas imagens que a Grace Passot vai construindo.
Então, mesmo sendo bem diferente da estrutura do Romeu e Julieta, onde a situação está lá evidente e é o mais importante, nesse texto da Vaga Carne, também o que importa são os detalhes, né? São esses fios que a autora vai escrevendo. Essas sensações, essas imagens que a voz percorre no corpo dessa mulher. E no caso do texto da Grace Passot, o que é muito importante, né, muito potente nesse texto, é como ela vai descrevendo essa sensação, como ela vai desenvolvendo a ideia dessa voz errante que invade esse corpo, né? E aqui é importante pensar na estrutura. Lembra que eu falei no começo, né? Não importa só o conceito, o discurso, qual é a estrutura que eu vou aterrar esse discurso. Seria melhor em diálogos, em narrativas, um fluxo de pensamento, né? E aí, eu convido a vocês a ler esse texto, né, da Grace Passot, para ver como é que a autora desenvolve essa sensação inicial. Então vamos lá. É importante identificar no seu texto quais as imagens que ele tem, quais as situações, quais as sensações que você quer despertar. E perceber como é que elas vão se alterando no decorrer do texto, né? Ou seja, fazer perguntas para essas situações, imagens e sensações, para ter o maior número de detalhes sobre elas, para depois conseguir tecer esses detalhes, né? Lembra do texto tecido, né? Para que você possa escolher quais são os detalhes mais importantes. Então a gente vai seguir nas perguntas, né? Eu coloquei foram 10 perguntas, falei de 3, vou falar das 3 próximas. Então a quarta pergunta é: que ambientes o seu texto propõe? Descreva-os. Eu coloquei ambientes porque tem texto que traz espaços mais concretos, né? Por exemplo, uma sala, uma igreja, uma praça. E tem outros textos que trazem ambientes mais abstratos. Então é importante perceber que lugares transitam pelo seu texto. Eles são mais abstratos, mais concretos, né? E como que esses lugares, esses ambientes, conseguem influenciar na dinâmica desse seu texto, né? A quinta pergunta é: como os tempos se relacionam no seu texto? Isso é importante perceber também. Que tempos tem o meu texto? É passado, presente, futuro? Como é que eles se relacionam? E aí, na sexta pergunta, é quais as relações entre tempo, espaço e personagens, figuras e vozes? E aqui que eu considero muito importante, né, como o tempo, o espaço e os personagens, ou figuras, ou vozes, se relacionam e se potencializam, né? Por que eu escolhi esse espaço, esse ambiente, esse lugar na cena? Como esse espaço potencializa essa voz, essa figura? Como a passagem de tempo modifica os espaços, ou ambientes, ou as personagens, né? Então essas 4 perguntas podem se desdobrar em inúmeras outras, para compreender como que esses espaços, agentes do texto e tempos se relacionam. Inclusive, pode ser que para algum texto o tempo pouco interesse, né? Para outro, a passagem do tempo é essencial. Então uma coisa que eu coloquei aqui é: descreva esses tempos, esses espaços e esses ambientes, né? Porque é muito importante essa ideia de descrever essas figuras ou esses espaços e ambientes que passam pelo texto, né? Muitas vezes, descrevendo em paralelo a minha personagem, é que eu criei outras relações para ela. Então, independente do texto que eu vou desenvolvendo, eu descrevo essas personagens e vou criando outros materiais para ajudar a compor, né, esses detalhes dessas personagens, desses tempos ou desses ambientes, né? E aí esses detalhes que eu vou escolhendo para tecer o meu texto vêm pelo quê? Por meio dessas relações entre personagens, vozes, figuras, né? E aí tem textos mais imagéticos, ou tem textos que a situação é mais concreta, enfim. Aí você vai tecendo esse seu material escrito. E aí a sétima pergunta é: de que forma os gêneros épico, dramático, lírico aparecem no seu texto e potencializam o desenvolvimento do material escrito? Lembre que quando eu falo de estruturas, né, não é para fazer uma prisão no seu material escrito. Muito pelo contrário, é para ajudar a tecer os detalhes.
E conhecer esse gênero literário pode colaborar nesse processo. Eu digo conhecer não para fazer um uso puro deles, mas para poder justamente jogar com eles. Como é que eu jogo com gênero lírico, ou épico, ou dramático? Como é que eles me ajudam a compor aquilo que eu quero dizer? Tem esse livro aqui, né, o Teatro Épico, do Anatol Rosenfeld, que ele faz, é muito interessante, né, que ele ajuda a compreender essa ideia dos gêneros, né, e como que eu posso utilizá-los na minha obra. Então, né, eu vou dar um exemplo de texto épico para a gente pensar sobre isso. Agora que morri, avise aos amigos, quero ficar na pele dos outros de São Paulo. Vê aquela menina de azul que trabalha no caixa torra-torra? Dá meu coração para ela. Precisa de 2. Quando dela cansar de tanta batida abafada sem ninguém para escutar. É só ela soprar a poeira do meu e usar. Meu coração conhece a surdez do mundo. Meus pés, dê para aquele menino que vende pano de chão alvejado. Esses pés conhecem todas as dobras das ruas daqui. São rápidos. Assim, ele poderá escapar da polícia mais fácil. Esse texto que vocês viram agora faz parte do Estilhaços de Janela Ferve no Céu da Minha Boca. Então, pensando, né, a partir desse exemplo de texto épico, pensar algumas características do épico. Então, o épico é aquele em que o poeta narra em seu próprio nome ou servindo-se de uma personagem. Ela pode ser um poema ou não, né? Mas o narrador descreve um evento, descreve ações, sentimentos exteriores a ele. Né? É muito mais objetivo que o lírico. O mundo do narrador, ele está fora, né? Ele descreve esse alguém. O narrador comunica a alguém sua visão do mundo exterior. E esta é uma visão objetiva. Né? O mundo da lírica é completamente subjetivo, enquanto o mundo épico ele é verificável. Há uma oposição entre o sujeito e o objeto. Né? O sujeito é o narrador e o objeto é o mundo, é o evento que esse narrador narra. Né? Agora eu vou dar um exemplo de texto dramático. Quem vai cuidar desse prédio? Eu, minha castanhinha de baru. Eu não vou deixar nenhum rato de gaveta levar da gente o que eu construí. Quando a polícia chegar, nós vamos dar muito trabalho. Tá aqui o que você me pediu. Cadê as notas? Dona Cleide entrega as notas. 9,30, supermercado, 2 cebolas e arroz. 9,50, farmácia, um desodorante. 11,25, armarinho, Landuce, 100 gramas. O armarinho é do lado da farmácia? Sim. E? E o quê? Você levou 1h35 lá? Talvez. Não brinca comigo. Eu vou ter que usar um pouco dessa água para cozinhar. O que você fez nesse tempo? Papeando sobre lã. Pega um dos baldes. Seu João segura o balde de água. Papeando sobre lã? Eu aqui sozinho, preocupado com o nosso prédio, e você falando sobre Landuce? Seu lugar é do meu lado. Esse exemplo que eu coloquei aí é um trecho do texto Condomínio Nova Era. Então, né, aí você percebe que o poeta, né, o dramaturgo, ele não aparece. Ele aparece a partir das personagens. São as personagens que agem, né? São as personagens que conduzem a ação. A história vai se desenvolvendo a partir do movimento que as personagens se interrelacionam. O diálogo, né, é uma obra com bastante diálogo. Em geral, quase não tem interferência de um narrador. O sujeito, esse narrador, né, ele desaparece. Tudo passa a ser um objeto, né? Os acontecimentos ocorrem de forma autônoma. Como eu disse, esse autor está completamente ausente. Esse desenvolvimento das ações vem a partir das personagens. Agora eu vou dar um exemplo de um texto lírico. Uma consciência consolidada reside num salão de banquete escurecido, perto do teto de uma mente cujo chão se move como 10.000 baratas, quando um feixe de luz penetra como todos os pensamentos se unem, num instante de harmonia, corpo, não mais repelente como as baratas, contém uma verdade que ninguém nunca fala. Tive uma noite em que tudo me foi revelado. Como eu posso falar de novo?
hermafrodita em pedaços que só confiou nele e nela, encontra a sala fervendo em realidade e implora nunca acordar do pesadelo. E estavam todos lá, cada um deles, e eles sabiam meu nome, enquanto eu escapava, feito um besouro ao longo das costas de suas cadeiras. Lembre-se da luz e acredite na luz, um instante de claridade antes da noite eterna. Não me deixe esquecer. Esse trecho é um texto da Sarah Koenig que chama 4.48 Psicose. Como vocês viram, né, esses traços líricos, mas que estão salientes no texto, né, eles trazem um mundo que não é um mundo objetivo. Ele é um mundo de emoções e de subjetividade que se exprime a partir de um eu lírico. Então não há distância entre sujeito e objeto. Aquilo que ela fala é o mundo de coisas que passam a partir de suas impressões, né? Então ela evoca forças, tristeza, solidão, alegria, diz que é como se fosse uma alma que canta, né? É uma voz que vai, a partir desse eu lírico, vai traçando as suas emoções, né? Os acontecimentos objetivos estão sempre atrelados aos estados de alma dessa voz. Esse eu lírico, ela não chega a ser um personagem nítido, né? Ela não narra enredos, ações, grandes ações, né? Ela vai expondo esse seu mundo interno, né? É uma voz central que vai expor esse mundo interno. Trata especialmente de emoções, de disposições psíquicas, né? Muitas vezes reflexões e visões de mundo, né? A lírica tende a ser ela vai apresentar a sua impressão imediata das vivências intensas desse eu. Então, você fazer um jogo desses três expedientes, mais épico, lírico, dramático, você pode utilizá-los três na composição da mesma obra teatral, né? Eles podem se entrelaçar, né? Aquilo que eu falei, né? Não precisa seguir esse belo animal com todo coeso, coerente. Eles podem se interrelacionar, né? Inclusive com materiais da realidade, sei lá, da sua própria experiência de vida, ou como eu falei, matérias de jornal, enfim, como você quiser compor esse tecido, né? Bom, aí a gente vai para as três últimas perguntas. Qual a relação do seu texto com o nosso contexto histórico contemporâneo? Que outras obras artísticas seu texto dialoga? E como se dá esse diálogo? Aqui eu acho que essas três perguntas são muito importantes e são de ordem temática e discursiva, né? E é relevante pensar e escrever como é que esses diálogos se dão. Escrever mesmo, para poder você pensar justamente como é que esses diálogos acontecem com a sua obra, né? E como é que eles colaboram com o pensamento da sua poética, como é que eles questionam, como é que eles refletem os seus processos e como é que eles podem até modificar esse seu processo. E aí é preciso ler, pesquisar, conhecer diversas narrativas sobre o nosso contexto histórico, para que quando você for escrever, você seja atravessado não só pela sua narrativa, mas atravessado pelo que os seus pares, né, outras pessoas pensam e fazem de acordo, ligado com aquela temática do seu texto, né? Então, como é que outras obras dialogam com o seu trabalho? Né? Como é que se dá esse diálogo? Entender qual é a abordagem que outro artista utilizou para tratar desse tema, por exemplo. Quais as estruturas que esse outro artista utilizou para desenvolver o seu trabalho, né? Ver a partir do outro como é que desloca a sua narrativa, né? Então é abrir essa escuta para o ambiente em que eu vivo, né? O ambiente em que eu observo, né? Então, isso faz com que eu me aprofunde nos meus processos de escrita. Conseguir entender como é que eu dialogo com as outras obras e com o contexto contemporâneo faz com que eu consiga aprofundar a construção da minha subjetividade e essa... como é que eu vou desenvolvendo essa minha poética, né? E aí também isso já me traz um outro ponto, né? É preciso ler muita dramaturgia. Estar muito atento aos textos que estão sendo escritos por autores contemporâneos, autores próximos a gente,
porque ver como é que o mundo está sendo atravessado a partir de outros corpos, para entender como é que isso reverbera em você, né? E ao ler essas dramaturgias, observar como é que esses autores e essas autoras trabalharam as estruturas, como é que essas estruturas foram trabalhadas dentro desses textos, para você não seguir como um exemplo para você fazer, mas como um modelo, né? Mas para você entender como é que esses autores brincaram com isso e como é que eu consigo construir a minha poética a partir dessas estruturas, né? Então eu sempre falo para ficar atento, né? Como é que esses autores fizeram as relações que compõem as poéticas deles. Bom, são muitos elementos, são muitos fios que compuseram essa aula. O que eu trouxe aqui, as questões que eu trouxe estão muito ligadas à minha prática, nada, sem nenhum compromisso de encerrar essas questões, muito pelo contrário, um compromisso de movimentar, né, para a gente pensar junto. E aí, deixo para vocês o meu e-mail, se você quiser deixar alguma crítica, algum pensamento, algum questionamento, alguma contraposição, sempre muito bem-vinda para a gente poder, como eu disse, ter esse compromisso com o movimento. E também deixo uma lista de autores nacionais e vivos que trabalham com diversas estruturas, com estruturas bem diferentes, para que vocês possam pensar, comparar, entender como cada um trabalha a sua poética. É lógico que é sempre muito difícil você compor tanta coisa interessante que está sendo produzida, que fazer essa lista é sempre uma lista reduzida, mas espero que de alguma forma dialogue com o trabalho de vocês. Então, viva a dramaturgia nacional e muito obrigado pela atenção.